Shalom a todos, Shabbat Shalom, Lekulam, com a eterna abençoa a todos. Para quem me conhece, né, no YouTube, sabe que meu público geralmente é no YouTube. Porém, eu navegando aqui no Facebook e me deparei com um vídeo muito interessante, que particularmente eu gostei muito das argumentações, tá? Esse vídeo foi feito pelo canal Tempero Drag, tá? Que é de um rapaz, né, homossexual, e ele faz uns questionamentos aparentemente forte contra Deus, tá? Aparentemente forte contra Deus. Porém, se todo ser humano for honesto consigo mesmo, ele vai ter esses questionamentos dentro de si, tá? Então eu anotei aqui os questionamentos, né, que eu vou explicar aqui dentro da visão judaica. Antes de eu explicar, eu preciso revelar para vocês que o judaísmo, né, que é a primeira religião monoteísta da história, onde foi revelado o que vocês, amigos cristãos, chamam de Antigo Testamento, nós chamamos de Tanar, tá? A Torá, os 5 primeiros livros de Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, e o Tanar o restante. Então, dentro desse conceito, mais para frente, posteriormente, surgiu o cristianismo, e hoje se vende a ideia aqui no Brasil de uma visão judaica cristã. Porém, para quem é judeu, sabe que é totalmente diferente o cristianismo do judaísmo, tá? Mas calma que vamos compreender aqui. Então vamos dentro do argumento da drag, né? Ela fez o seguinte, ela começa falando de Deus e fala o seguinte: Deus fez o homem primeiro, né? Ele fala que Deus começa fazendo o homem primeiro e dá a entender que o que sobra fez a mulher, tá? É muito interessante as pessoas, principalmente aqui no Ocidente, em especial no Brasil, ter esse contexto por causa da tradução, porque a tradução é muito complicada de entender, lá não está traduzido corretamente. Por exemplo, a palavra Adão em hebraico, que é Adam, ela significa não um homem no singular, né? Homem como eu, no singular, a palavra é Ish, né? E mulher Ishá. Então ali não está falando de um homem no singular, mas está falando de toda a humanidade. Então, em Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Hashem é uma das formas que nós chamamos de Deus, tá? Ele cria a humanidade. Ali não está falando de um homem no masculino, mas o homem e a mulher, a humanidade junta. Por que a Torá fala isso? A Torá fala que Deus não criou homem e mulher. Olha que coisa interessante. A Torá nos revela que Deus criou a humanidade. Que em um determinado momento, já em Gênesis no capítulo 27, Deus corta essa humanidade, pega cada alma, corta ao meio, e um pedaço ele chama de macho, e outro pedaço se chama de fêmea. Aí tem um segredo aí que poucos sabem. Dentro do judaísmo nós já sabemos, Baruch Hashem, o Zohar, o Sefer HaZohar, o livro da luz, ele revela que é o seguinte, nos cabalistas eles falam o seguinte: por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ele conhecer a si mesmo. Ou seja, quando você junta com a sua esposa, ou seu esposo, se você é mulher, junto com seu esposo, vice-versa, a Torá conta que nesse momento sim, você é uma pessoa só. Nesse momento sim, você é um ser humano. É dentro desse conceito que você é humano. Até quando você está sem um parceiro ou parceira, você não é considerado, dentro do conceito semita, dos antigos hebreus, de Moisés, etc., você não é considerado um ser humano. Então você é uma parte que falta, um ser humano deficiente, tá? E o que acontece? A Torá conta que Hashem corta essas duas partes e fala, ó, e quando, né? E lógico que a Torá usa uma linguagem figurativa, vocês têm que entender que antes de julgar, culpar a linguagem da Bíblia, em especial o Antigo Testamento, né? Eu vou usar a expressão Antigo Testamento para facilitar, porque eu sei que tem muitos cristãos no meu canal. Mas assim, vocês têm que entender que foi escrita dentro de uma linguagem semita, né? De uma linguagem antiga. Então, não existia tantos adjetivos naquele período. Então, tinha que se usar mitologias para explicar o óbvio, inclusive a ciência. Então, ali está querendo dizer o seguinte, olha,
Deus, quando criou a humanidade, né, ele falou assim, olha, quando o homem sair da casa do pai, juntar com sua mulher, ambos serão uma só carne. Ou seja, nesse momento que o homem é um ser humano e que a mulher é um ser humano. Até quando o homem estiver sozinho e a mulher estiver sozinha, ambos não são um ser humano completo. Por isso que filhos só se nascem através da união de um casal. Porque dentro do conceito judaico, essa união se transforma em plenitude. Tá? E é o que a nossa amiga Dreg talvez não entende Deus dentro do conceito cristão. Gente, por favor, se você é cristão, não se magoe, tá? Eu estou revelando dentro da ótica judaica. Se você tiver algum líder religioso cristão, ele fica à vontade também para contestar a Dreg. Eu vou contestar dentro do conceito judaico. Então, quando você entende Deus da forma cristã, é normal sim você ter essas confusões. Porque o cristianismo, ele meio que humaniza Deus, tá? E Deus não é humano. Então bora lá, ele fala o seguinte, olha, eu noto que o que sobrou ali se fez a mulher, né? E dando a entender que Deus é machista, que há argumentos para os maridos maltratarem suas esposas, namorados, tal, aquela coisa toda. Porém, vamos compreender aqui. A Torá fala o seguinte. A Torá conta que depois que Deus faz a alma humana, faz a humanidade em Gênesis 1, depois em Gênesis 2, Deus dá o corpo para essa humanidade. Por quê? Porque sem o corpo, a alma, a nossa Neshama, em hebraico a alma é Neshama, ela não consegue perceber a realidade. Então, por exemplo, sem seu corpo você não sabe o sabor do doce, do amargo, não sabe o que é branco, negro, verde, amarelo. Você não sente, você não capta, né? Igual amigo meu, não capta, você não tem a capacidade de captar a sua realidade, o seu meio. Então, Deus cria, né? E ele fala o seguinte, ele fala uma coisa muito interessante aqui, ele fala que criou, fez o corpo para essa humanidade. E o Zohar nos revela que quando Hashem fala assim, Yetzer Adonai Elohim et Hadam Afar, Mi'ahadama Vaepa Ve'apaiv, Nishamat Chaim Vaehi Hadam Lenefesh Hayah. Ou seja, e formou o Senhor, criou e transformou, porque o homem já tinha sido criado. A palavra criar do nada em hebraico é bará. Aqui está a palavra etzer. Etzer é transformar. Por isso que no mundo judaico nós temos o costume, quando a pessoa erra, nós falamos, você está alimentando seu etzer hará, ou seja, você está alimentando o seu desejo, você está transformando a realidade em coisa. E a Hashem está falando assim, ó, Deus pegou aquela alma, criou um corpo e colocou dentro. Aí que é o segredo. Aqui estava o homem e a mulher junto. O homem e a mulher estavam aqui junto. Por isso que a palavra aqui ele fala, transformou da terra, Mihadamá, né? Da terra, de todo o universo. Deus está ali, estava o homem e a mulher junto. Já lá na frente, o que a Hashem faz? A Hashem pega essa humanidade, porque precisava que o homem e a mulher estivessem juntos em um só corpo, começa a dar o nome das coisas. E aí é outro segredo. Por que somente depois que Adão, ou seja, a humanidade, dá o nome a todos os animais, que Deus tira a costela, que é uma linguagem figurativa que agora eu vou explicar. É porque não tem como, dentro do conceito cósmico da Torá, né, não tem como, sem essas duas energias, a realidade existir. Então, por exemplo, se Deus tivesse cortado ali já o homem e a mulher, separado o homem e a mulher, para que os dois se juntem posteriormente, e só o homem masculino tivesse colocado nome nos animais, as energias não seriam positivas, ou seja, seria um mundo imperfeito, porque a perfeição só vem através do equilíbrio. Por isso que, no conceito judaico, Deus não é bom nem ruim, presta atenção, porque bondade e maldade foi Ele que criou, Ele que decidiu, definiu, pensou em todos os seus aspectos psicológicos, físicos, materiais, espirituais, não interessa. Todas as partes que o ser humano compreendeu, compreende, ainda compreenderá, de todo o contexto de bem e mal, de universo e de ciência, Hashem já tinha analisado. Por isso que ele é chamado de Criador. Então, Hashem faz com que o homem e a mulher dê nome aos animais, aí depois Deus fala assim, na Torá, ele fala que depois que Adão dá o nome, né, a humanidade dá o nome,
ele fala uma coisa que a Torá usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, né? Aí a pergunta é dos sábios, uai, se o homem e a mulher estavam juntos em um só corpo, né? Então por que que Deus fala que o homem e a mulher estavam só? Muito interessante, né, gente? Eu acho muito bacana a Torá, sou apaixonado pela Torá. Então, o que que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, vou achar aqui para vocês. É que, conta o Midrash, que o homem e a mulher, quando estavam no mesmo corpo, ambos estavam com um rosto, um virado para lá, outro para cá. Era um ser híbrido, tá? Nós estávamos juntos, né? Eu, minha alma gêmea, que um dia eu encontrarei. Você com sua alma gêmea, que um dia você encontrará. Você estava colado, um virado para o outro. Outros não se enxergavam, né? Então, o que que acontece? Diz a Torá que a palavra só que é usada aqui, ela se refere a defeito, né? Então, como é que seria a tradução mais correta? Seria assim, não é bom que o homem esteja defeituoso, ou seja, não é bom que o homem esteja numa situação que as duas partes não consigam se encontrar. A tradução mais correta seria isso. Então o que é que Deus faz? Deus corta novamente esse corpo, que é usado uma linguagem romântica, figurativa, de costela da humanidade, ou seja, a parte ali a expressão ali significa parte fraca, mas não é que é parte fraca, a correta seria assim, Deus corta, Deus elimina o que estava dificultando o encontro dessas duas partes, né? E apresenta para a parte, quer dizer, um é apresentado para o outro. Por isso que aí depois ele fala assim, Adão, né? Fala osso do meu osso, carne da minha carne. E a tradução correta seria o seguinte: nesse ponto a humanidade teve consciência que o seu ser semelhante, se a mulher olha para o homem olha para a mulher, ambos têm a consciência que um e o outro são a mesma coisa. Então é isso que seria a tradução correta. Então note a diferença enorme, a distância enorme da tradução que tem. Então isso já traz uma grande complicação e uma grande complicação no meio religioso, que traz argumentos igual da drag. Eu espero que a drag veja esse vídeo, que vai ser um prazer ela fazer um vídeo e falar aí, a gente gostei muito do raciocínio, tá? Aí ela fala o seguinte, Deus é viciado em obediência, carnificina, né? Ele fala assim, um Deus que precisa que você não conteste, é muito engraçado. Se você se atrever a contestá-lo, ou você morre ou você é expulso. É muito interessante, eu gosto dessa percepção. Como as pessoas não compreendem Deus, né? Então bora lá, vamos entender isso aqui. Não é que Deus é perverso, não é que Deus é um carnificino, talvez esteja usando talvez a drag esteja usando os relatos, né, de Baramidbá, de Números, Yehoshua, Josué, etc, etc. Talvez, né, nas guerras que teve lá com o povo cananeu, né? Mas vamos lá, vamos entender o seguinte: o que a Torá, o que é as leis que foi revelada ali no Sinai, o que realmente estava acontecendo ali? A gente estava falando o seguinte, olha, eu criei o universo, eu estou usando com uma linguagem fácil, tá? Se você for lá em Shemot, Êxodo 20, vai estar assim, eu sou o seu teu Deus que tirou da terra do Egito. Bom, o que significa isso? Vamos lá, vocês têm que entrar aqui no raciocínio, senão vai ficar um pouco complicado para que vocês compreendam. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, olha, a percepção da realidade, quando você entende como que a vida funciona, você é liberto da ignorância, você é liberto daquele que te pega, daquele que te oprime. É isso que a Torá está falando ali em Shemot, Êxodo 20. Então, a Torá está querendo explicar o seguinte: as leis que no meio cristão é usado para se referir que você está debaixo da lei, da maldição, não tem nada a ver com esse contexto religioso ocidental. Na verdade está falando das leis do universo, ou seja, lá está falando o seguinte, olha, se você é um cara honesto,
você é um cara honesto, você é uma pessoa, uma mulher honesta, pessoa que não fala mal de ninguém, você é uma pessoa que tenta sempre ver o lado bom das pessoas, vai ser muito difícil você ter inimigos. Por isso que a Torá fala em Vaikra, Levítico, o seguinte: se você vê o boi do seu inimigo atolado, machucado, você deve ajudar e devolver o seu inimigo. O que isso significa? A Kabbalah nos explica. A Kabbalah nos fala o seguinte: olha, quando você age certamente com o seu meio, quando você tem atitudes que você ultrapassa o seu ego. O que é o ego? Aquele desejo de tudo ser do meu jeito, tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser do meu jeito. Isso, para os sábios, é altamente prejudicial, só traz desgraça, só traz problemas. Então, o que a Torá está querendo dizer é o seguinte: olha, se você deixa seu ego de lado e você começa a entender que para você viver, para você ser feliz, é necessário, primeiro, você se colocar no lugar do seu irmão, você colocar no lugar das pessoas. Por mais raiva que você tenha dessa pessoa, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Por mais que você não goste, você tem que colocar. Você vai começar a agir de forma diferente, ao ponto que as pessoas vão começar a entender, por que eu prejudico? Então as leis que nós chamamos de mitzvot, né, elas têm como intuito disso. Então quando se fala lá das guerras de Levíticos, de Bar-Midbar, Números, etc., Josué, né, que matou os cananeus, na verdade o Taná está relatando o seguinte: não é que Deus é carnificina, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não, Deus estava falando o seguinte: olha, aquele povo, tá? Vamos dizer, aquele povo é um povo tão cruel, que por mais que você tente ajudá-lo, ele sempre vai caçar uma forma de te prejudicar, de fazer o mal contra você. Não adianta, ele vai fazer o mal contra você, não só contra você. Lembrando que na época de Canaã, ali os cananeus eles tinham o costume de adorar os deuses de forma muito agressiva, através de assassinatos, de estupros, de roubos. Era uma forma muito má. Então quando eu vejo hoje pessoas, meu povo hebreu era mau e que defendia, é engraçado. E hoje quando eu vejo um bandido, falo bandido bom, bandido morto, né? Mas não sabe a perversidade que era aquele povo. Mas matavam crianças, né? A Torá, o Midrash, né, ele fala o seguinte: que eram povos bruxos, eles eram bruxos, que eles tinham o costume de enganar, se passar, usar bruxaria para ter a feição de criança, para que os inimigos não matassem e eles pudessem matar os inimigos. Então, na verdade, se você for olhar se você tiver um conhecimento um pouquinho do hebraico, da Midrash, etc., você vai começar a ver que não é bem o que vende para você no meio religioso, tá bom? Então, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: olha, tá vendo o povo cananeu? O povo cananeu é mau, assassina, mata seus filhos, eles insistem para os seus filhos serem idólatras, eles insistem para os seus filhos serem mal, eles não corrigem, eles procuram os filhos ser fofoqueiro, brigar, etc, etc. Se vocês fazerem a mesma coisa, vocês serão igual a eles, vocês serão exterminados. Ou seja, se você é uma pessoa que vive na sociedade, sempre caçando confusão, briga, não ensina seus filhos, o que você está fazendo? Você está deixando um legado para a sociedade futura. Você está deixando um bandido, você está deixando uma pessoa cruel, uma pessoa má, né? Então é isso que a Torá está nos revelando. Então a Torá ela não é que Deus mandou matar isso, aquilo. Deus estava falando assim: ó, tá vendo? O mundo que vocês escolheram assim, igual ela falou assim: mas não existe livre-arbítrio, porque onde que você escolheu nascer com defeito? Quem escolheu nascer no país com guerra, com fome? Tá. O problema é que é muito interessante que quando nós erramos, quando nós estamos cometendo erros, nós estamos achando bom, né? Por exemplo, quando nós estamos fazendo algo que nós sabemos que não é certo, e está nos dando prazer naquele momento, nós achamos bom. Mas quando vem as consequências daquilo, aí nós começamos a contestar a Deus, né? Mas Deus não é bom, Deus não me ajuda, Deus não sei o quê. Mas não presta atenção que essa pessoa, ela não se corrigiu, ela não procurou melhorar, né? E nós temos que entender que nós temos que ver o ser humano e nós nos vermos não como um ser que foi jogado aqui na terra, que nasceu para sofrer, não. Nós temos que nos ver como Deus nos vê. E Deus nos vê com uma oportunidade de melhorar o mundo e não como a desgraça desse mundo. Qual é a diferença?
Se você for olhar na história humana, você vai ver grandes pessoas, grandes seres humanos que eram defeituosos, que eram pessoas que não tinham condição financeira bacana, que eram pessoas... Note-se que dentro dessa visão da nossa amiga drag, onde que fala assim, você escolheu nascer negro, você escolheu nascer branco, você escolheu nascer com a deficiência, tá, mas quantas pessoas deficientes, preste atenção, através de suas atitudes, através da sua vontade de viver, deu exemplos a pessoas que simplesmente não têm defeito nenhum e fez com que não só uma, mas milhares de pessoas perfeitas em saúde acordar para a vida. Quantas pessoas, por exemplo, deficientes que através do seu esforço, do seu exemplo, emitiu uma luz de tal forma, né, tão expansiva, que fez com que pessoas talvez que queriam se suicidar não se suicidassem. Então nós temos que ver a humanidade como uma oportunidade de mudar o mundo e não como uma desgraça. Por exemplo, eu fico olhando na África, eu tenho alunos na África e eu sempre falo isso para eles, né? Eles eram ex-cristãos, tal. Eu falo assim, eu não entendo vocês, porque lá na África vocês estudam muito o cristianismo, vocês se dizem cristão, mas vocês não fazem nada para melhorar o país de vocês, vocês não fazem nada para acabar com a pobreza. Vocês acham que ir para a igreja, chegar lá e orar e sair tocando o dedo na cara de todo mundo, que Deus é isso, Deus é aquilo, vai melhorar o mundo? Não. Da Torá em Shemot, Êxodo, que quando o povo estava na beira do Rio Vermelho, o povo vendo o exército egípcio vindo atrás, as montanhas do lado, o Mar Vermelho na frente, o povo desesperou, falou, Moisés, o que é que nós vamos fazer? E Moisés orou, né, olhou para o céu, é muito engraçado essa parte, e ele começa a orar para Deus, e vocês sabem o que é que Deus fala para ele? Por que oras a mim? Não é hora de orar, não é hora de rezar, não é hora de pedir. Marche, ou seja, não é hora de você ficar aqui, é hora de você agir. Eu te criei para você agir, para você mudar o mundo. Eu te criei para você dar exemplo. Eu não criei pessoas para ser um peso morto. Você respira, você olha. Quantas vezes você acorda e você não enxerga o verde? Quantas vezes na sua hipocrisia você não agradece que pessoas na sua idade ou na sua condição não podem andar, e muitos que não podem andar, igual a Greg falou, são mais felizes do que você. Então, a Torá era uma percepção. Deus, quando ele deu a Torá no Monte Sinai, é uma percepção da realidade, é como você deve enxergar o mundo, e não você ficar se lamentando, né? Mas a pessoa, né? Me fizeram uma pergunta seguinte, mas os gays eram mortos na época do Beit Din. Na verdade, esse contexto lá que está na Torá, se fulano cometer isso que deve ser morto, tá? Isso é uma coisa bem complexa. Existe um tratado no meio judaico que chama um tratado do Talmud, né, que se refere às leis. E lá explica como deveriam ser julgadas uma pessoa por pena de morte ou não. Então não era simplesmente porque a pessoa era gay, a pessoa ia morrer, não é isso. Isso aí é porque a tradução está incorreta. Para vocês terem ideia do quão a tradução que vocês possuem é incorreta, existe eu não lembro, tá? Mas existe uma passagem de Vaikra, Levítico, que fala assim, quando o homem estrupar uma jovem, essa jovem deve casar com o homem. Isso é mentira, não está falando ali de estupro, coisa nenhuma. O estupro é algo muito grave dentro do judaísmo. Lá está dizendo o seguinte, da lei do sedutor, que quando o homem seduzir uma mulher, né, uma jovem, virgem, né, seduzir uma mulher e ter relações com ela e depois largar, ele deve casar com ela e só se separa quando ela quiser. Então note que existe muita complicação dentro desse termo. Então voltando lá, no conceito da drag. Ela fala assim, Deus é um Deus que não gosta que ninguém o conteste, né, e se atrever a contestar, ou morre ou sai expulso. Ele dá um exemplo muito interessante de Lúcifer, né. Dentro do conceito judaico, nós não acreditamos num demônio igual os cristãos, mas eu conheço a história e vou falar aqui. Segundo a tradição cristã, Lúcifer foi um anjo muito bom, tal, não sei o que, forte e tal, e um dia ele decide ser Deus.
né? Ele decide ser Deus e se revolta e ele é expulso do paraíso. E a drag, ela fala isso, ela ainda usa ela usa uma expressão muito interessante. Ela fala assim: Lúcifer, eu não sei como que vocês se referem a ele, fala o seguinte: um dia ele estava lá e falou, não, Deus, peraí, eu não concordo com isso, eu tenho uma ideia diferente. De repente Deus pegou e expulsou ele lá. Quer dizer, Lúcifer era democrático, ele quis dizer que Lúcifer era democrático. Não. Primeiro que essa história não existe. Quando se fala dessa história, que fala, estrela da manhã, que tu caíste, lá está falando do rei da Babilônia, tá? Que era um rei que se achava Deus, e dentro do contexto ele sabia que ali na Babilônia era onde que a Torá relatava o paraíso. Então ele fala, eu ando no paraíso e tal, aquela coisa. Então não está falando de Deus, está falando do rei. Mas vamos trazer aqui. E ela fala o seguinte, então se esse Deus é Deus, né, igual uma amiga minha me perguntou no comentário, né? Ela falou assim, mas se você fosse Deus e alguém quisesse tomar o seu lugar, o que você faria? Outra pergunta muito interessante, porque existe a diferença de você querer e de você poder, né? Por exemplo, para quem gosta de física, quem gosta de ciência, eu sou apaixonado. Já ouviu falar no cosmo? O que é o cosmo? O cosmo é o tudo, né? O tudo, onde está estrelas, o infinito e tal. Você pode tranquilamente aqui na Terra falar assim, a partir de hoje eu sou o cosmo. As estrelas estão dentro de mim. Você pode falar o tanto que você quiser, mas você não é. E o cosmo vai mudar as leis da física e da matemática só porque você falou que você é o cosmo? Não, né? Então, é assim Deus ele não se apega a nome. Tanto para vocês terem uma ideia, quando Moshe, o nosso mestre Moisés, teve no Sinai e falou, Senhor, mas quando eu chegar lá, meus antepassados vão perguntar qual é o seu nome, qual o nome que eu vou falar. Aí Deus falou, não, eu sou o que sou. Porque Baruch Hashem, ele estava querendo dizer para Moisés, para de preocupar com o nome. Para de preocupar com o nome. Eu quero que vocês entendam o que eu sou, o que é a natureza, o que é a minha criação. Não vai fazer diferença se você me chama de A, de B, contando que o seu intelecto, o seu chamar, não me limite a algo que não é, aí sim você está certo, né? Então é isso que a Torá está falando, né? Igual ela falou, mas se você é Deus e quer fazer, e a sua criação quer ser você, o que você faria? Eu fazer igual Deus, deixava ele só querer, porque ele não pode, né? Então, tipo assim, por mais que você fale assim, eu não acredito na matemática, a matemática vai continuar existindo. Por mais que você fale, eu não acredito na ciência, a ciência vai continuar existindo, até porque a ciência, ela é um dom de Deus, é um dom de Hashem, tá? Então ela fala isso, ela querendo induzir o seguinte, ela está querendo dizer o seguinte, que como Lúcifer, todas as pessoas que contestam Deus, essas pessoas devem ser maltratadas. Ela ainda usa até uma expressão muito interessante, fazer talvez por isso haja guerras santas, talvez por isso, em nome de Deus, pais expulsam, né, filhos, etc. Bom, aí já não é Deus, tá? Aí é um contexto humano. O que acontece é o seguinte, hoje as pessoas usam a religião para se manter no poder. Eu não sou cristão, mas eu brinco, eu tenho amigos cristãos que eu falo assim, olha, eu não considero você como cristão. Ele, mas eu sou da igreja. Você mas até eu que não sou cristão, quando leio Mateus e tal, eu observo que vocês não fazem nada do que Cristo falou, né? Então, tipo assim, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que a pessoa faz. Então, quando fala na história que, por exemplo, existiu a Inquisição, existiu as Guerras Santas, ali se você tiver sinceridade, se você for uma pessoa sincera, você vai ver que realmente ali não tem nada de Deus. Ali são líderes religiosos que usam o título de sacerdote em nome de Deus, em benefício próprio, ganhar dinheiro, manipular a massa, manipular as pessoas e tal. Então ali não tem nada a ver com Deus. É a mesma coisa de um cientista criar uma bomba atômica, matar milhões de pessoas com a bomba atômica e falar assim, mas a ciência me ensinou, mandou eu matar as pessoas. Não, a ciência explicou como é que funciona a bomba atômica e a desgraça que ela pode causar na humanidade. Mas isso ela não falou para você fazer. Ainda para você não fazer.
É essa que é a diferença, né? Então ela faz outro contexto. Fala, se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele está em todo lugar. Se ele é poderoso e se ele entende tudo, sabe o futuro, então por que que nos deixou sair fora do Éden, né? Do jardim do Éden? É muito interessante, porque na verdade, conta a Torá que quando nós fomos colocados no Éden, a humanidade foi colocada no Éden, chegou ali, né? Hashem falou, olha, de todos esses frutos comereis, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. O que a Hashem está querendo dizer é o seguinte, olha, eu criei a criação, por exemplo, eu criei o rio está limpinho, bonitinho, ali tem a mata, ali tem a fruta, vocês têm um alimento, vocês têm um sol garantido que vai nascer e vai morrer todos os dias. Agora, se vocês pegarem a minha criação e começar a destruir, aí vai vir as consequências. Então essa linguagem figurativa do Éden está se referindo a isso. Por exemplo, o rio continua sendo rio, mas por exemplo, São Paulo, ninguém bebe água do rio Tietê. E tivemos aí uns anos passados problema com abastecimento de água com o rio Pinheiros e o rio Tietê tuiado de água, mas é tão poluído, é tão destruído que não puderam, o povo passou sede, passou, né, necessidade com água, com um rio que não seca lá. Por quê? Porque o homem destruiu, manipulou a criação de forma errada. Então, quando a Torá ela fala da queda do homem, fugir, ser expulso do Éden, dentro do conceito cabalista, referindo que o homem saiu da razão de inteligência. Tem gente que acha que porque hoje tem computador, tem tecnologia, o ser humano está mais inteligente. Não, o ser humano está mais ignorante. Porque hoje, pelo fato de ter facilidade, ninguém mais procura a verdade. Todo mundo é cômodo. Então, Drag, quando fala que Deus expulsou, não é que Deus expulsou, Deus falou, olha, por exemplo, no dia que você andou na rua, você não gosta que sua casa seja suja, né? Mas quantas vezes, não estou falando você, mas um exemplo, as pessoas, eu vejo muita hipocrisia, as pessoas dizem, nossa, fulano é sujo, mas é o primeiro a jogar lixo na rua. O fulano é sujo, mas quando vai num rio, é urinando dentro do rio, né? Não vai naquele local específico. O fulano ali é isso, é aquilo, e faz a mesma coisa que julga, né? Por isso que a psicologia fala que você só aponta o erro das pessoas, os erros que você tem dentro de si. Então, não é bem que foi expulso de um paraíso, é um estado de consciência, tá? E ela fala o seguinte, se ele é onisciente, onipresente, onipotente, por que tanta violência e ele não faz nada? Olha, é uma pergunta muito interessante, mas é muito mundana, é muito, né? Por quê? Porque quando eu falo assim, por que ele não faz nada? Imagina, você tem um filho e esse filho está passando por dificuldades financeiras e você de repente ganha na Mega Sena, ganha aí 100 milhões na Mega Sena, e você vê seu filho não tem casa, e você chega no seu filho e fala, meu filho, é o seguinte, eu vou te dar 10 milhões de reais para você se organizar a sua vida. Você dá os 10 milhões, o seu filho vai lá, joga tudo no mato, estraga, gasta tudo à toa, não faz nada. Você vai lá dar mais 10 milhões. Depois você vai dar 10 milhões. E nunca seu filho faz nada. O que você faz? Você corta e deixa que ele sinta as consequências da ignorância para que ele possa dar valor. É assim o mundo. O que impede, por exemplo, lá na África, a população se revoltar, derrubar um governo e tornar um país mais... Porque a África é linda, gente. É um continente maravilhoso. E derrubar um governo daquele e fazer com que o país melhore? Nada. O que impede você, por exemplo, de olhar alguém da sua comunidade, ver se está passando fome e você ir lá ajudar? O que impede você, por exemplo, de estar no trânsito, alguém te xingar e você dar um joia e relevar? Nada. Mas é aquilo como eu disse no começo do vídeo. Quando nós estamos errando, ok, tá bom. Mas quando vem a consequência, aí nós temos que caçar um culpado. E isso é da nossa origem, da origem de Gênesis. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 3, foi isso que aconteceu. Eva come o fruto, dá para Adão come, não questiona, Eva pelo menos questionou. Aí quando Deus pergunta, Adão, por que você comeu o fruto? Não, foi a Eva. Não, a Eva não foi a serpente, não foi fulano. É da natureza humana ser sem vergonha.
é da natureza humana ser uma pessoa que não se preocupa, não tem caráter em assumir seus próprios erros. E é por isso que a Torá fala que nós fomos expulsos, porque Deus quer que nós experimentamos as consequências das nossas ações para que nós damos valor e voltamos para esse Éden. Nós voltaremos para esse Éden, tá? Então, não é que Deus é cúmplice do mal. Deus criou, como eu disse, Ele é o Criador. Ele criou ação e consequência. Então, se você dá um abraço em alguém, você recebe um abraço. Se você dá um tapa, você vai receber um inimigo, né? Agora, isso não quer dizer que você não possa mudar essa situação. Por exemplo, se você ofende uma pessoa, magoa aquela pessoa, se você insistir pedindo perdão, você também melhora. Porque o bem, por incrível que pareça, é como uma vela na escuridão. Por maior que seja a escuridão, uma única luzinha de uma vela, ela tem o poder de clarear, de abrir a escuridão. Então, por isso que sim. Então, não é que Deus é cúmplice do mal, Dreg. É porque Deus quer que nós experimentamos aquela consequência para que nós possamos ter consciência e pararmos de agir como em hebraico se diz, nefesh, como animal, né? E também não podemos enxergar o deficiente como um problema, mas como uma oportunidade de melhorarmos como humano, como o próprio deficiente também. Agora, você tem que entender o seguinte, tem gente que fala assim, mas o deficiente, você fala do deficiente porque você é perfeito. Mas eu te garanto, se você, por exemplo, for nos Jogos Olímpicos, né, na área ali, você vai ver pessoas deficientes que são mais felizes do que você, muito mais felizes do que você, que não querem a sua vida, inclusive, não querem andar com você, anda porque ele percebe que a vida dele, como está ali, é melhor, né? Então existem defeitos na ignorância humana que na verdade são mais bênção, igual existem qualidades que na ignorância humana se tornam defeito, que é um exemplo. Uma mulher muito bonita. Uma mulher muito bonita, a beleza dela pode ser uma desgraça para ela, porque no serviço ela vai ser assediada, porque muitas vezes as pessoas só vão se aproximar dela por causa da beleza, nem muitas vezes porque ela é o que ela quer expressar. Então, por isso que a Torá fala que nós vivemos num mundo de engano, nós vivemos no véu do engano, porque tudo é distorcido, né? Tudo é distorcido dentro dessa realidade. Então ela fala o seguinte, ela se refere que tem o Deus rege todo o universo e nos tira o direito de indagar e questionar. Deus nunca tirou o direito de ninguém de questioná-lo, até porque só o fato de você poder falar assim, eu não acredito em Deus, não, eu acho que Deus não existe, só o fato de você poder fazer isso é um sinal que Deus te mantém livre, porque se ele quisesse, ele não ia dar para você o dom nem de questionar. Você já parou para pensar que se você questiona, foi Deus que te ensinou a questionar? Se você tem raiva, foi Deus que te ensinou a ter raiva. Se você tem amor, foi Deus que ensinou você a ter amor. E você, nossa, como assim? Deus não ensinou a ter raiva? Porque Deus quer que nós usamos essas energias, não de forma errada, mas de forma equilibrada. Eu vou dar um exemplo. Por que Deus criou o mal e o bem? Imagina um juiz tem que julgar uma pessoa inocente. Se o juiz for só perverso, ele põe o inocente na cadeia. Se ele for julgar uma pessoa perversa, se ele for só bondoso, caridoso, humano, ele liberta uma pessoa que muitas vezes, não que a pessoa que foi presa ela não possa recuperar, não é isso. Mas talvez aquela pessoa não quer recuperar e se aproveita da bondade do juiz e sai. Então note que o conceito de bem e mal, ele não é bem da forma que nós entendemos, mas são forças, percepções da realidade que nos faz realmente, se nós tivermos a sabedoria de trazer essa percepção para o equilíbrio, nos faz com que nós trazemos luz a esse mundo e melhoramos não só a nossa vida, mas todo o nosso meio e o meio da nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. E quem sabe eu faço outro, tá bom? Shalom, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos.